Olá, meus amados irmãos, desde já eu quero agradecer a você que adquiriu o curso 7 Pilares para uma Pregação Eficaz. Que Deus continue te abençoando, fazendo de você um instrumento afiado para a glória do nome de Jesus. Curso 7 Pilares para uma Pregação Eficaz. Na primeira aula, nós falamos sobre que o mais importante, o primeiro pilar para que uma pregação seja eficaz é o coração do pregador. Uma vez que o coração é a fonte, né? O Salomão escreveu, sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes de vida. E Jesus falou muito sobre o coração, o apóstolo Paulo. Então, na primeira aula, você que ainda não assistiu, assista a primeira aula. Falamos sobre o coração do pregador. Esse é um curso que vai tratar de assuntos também na área teológica, mas principalmente também devocional. Primeiro pilar, o coração. O segundo pilar para uma pregação ser eficaz, a palavra eficaz significa aquilo que alcança um resultado, né? Eu fiz um exemplo de um arqueiro que está ali mirando o seu arco e flecha em um alvo. Então, quando a pregação ela não é eficaz, é como se alguém lançasse uma flecha e não atingisse o centro do alvo. Então, eu creio que todo pregador deseja ser encontrado, aprovado por Deus, né? E ter a sua pregação reconhecida pelo Eterno. Então, uma pregação eficaz é aquela que alcança o objetivo. Qual é o objetivo de uma pregação eficaz? Primeiro, glorificar a Deus. Em segundo lugar, edificar aos ouvintes, né? Então, o segundo pilar para uma pregação eficaz é a oração. Oração. Eu falei na primeira aula, e vou recapitular e vou falar mais uma vez, utilizando o chamado de Moisés. Moisés, quando foi chamado, o Senhor atraiu a atenção de Moisés através daquela sarça que queimava e não se consumia. E Moisés, vendo aquela maravilha, porque que a sarça não se consumia, ele se aproximou e ele ouviu de dentro daquele fogo, daquele fogo que queimava aquela sarça e não a destruía, a voz do Eterno que dizia para Moisés: tira a sandália dos pés, pois o lugar em que estás pisando é terra santa. Então, a primeira lição para um pregador é que ele tem que entender que pregar a palavra de Deus, pregar o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, é pisar em um terreno sagrado, em um terreno santo, né? Isso é preciso ter como base. Tira a sandália dos pés, porque você está pisando em terra santa. Então, pregar não é algo meramente humano. Não é como você dar uma palestra sobre vendas, sobre administração, sobre marketing, sobre sociologia, seja lá o que for. Você está pisando no terreno santo que é a palavra de Deus. Por isso, eu falei sobre o coração do pregador e agora o segundo pilar para que a pregação seja eficaz é a oração. Oração. Deixa eu ler um texto aqui sobre o maior pregador de todos os tempos, que foi nosso Senhor Jesus Cristo, sem nenhuma dúvida. Mateus capítulo 7, versículo 28 e 29, no final do Sermão do Monte, né? Sermão do Monte, as bem-aventuranças, assim como desejem chamar o sermão. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Jesus, quando terminou de pregar, as pessoas estavam maravilhadas da sua doutrina, porque ele ensinava como quem tinha autoridade. A autoridade só vem através de uma vida de oração. As pessoas querem aprender a pregar. Existem seminários, faculdades, cursos. Esse aqui é um curso que eu creio que vai abençoar a sua vida.
Mas antes de você aprender a pregar, você tem que aprender a orar. Você tem que aprender a orar. Se você não se torna um grande orador, vamos dizer assim, não no sentido de oratória, né? Orador no sentido de oração. Se você não se torna um homem eficiente na arte de orar, se você não se torna um homem eficaz ou uma mulher eficaz, constante na oração, você jamais terá autoridade. Sem a oração não tem autoridade. A autoridade vem do céu. E o céu atende aos homens através da oração. E por que hoje existe tanta deficiência nos púlpitos, né? Porque a igreja, inconscientemente, ela esqueceu princípios, né? Pilares, né? Nós hoje temos muito conhecimento, temos muita tecnologia, quando comparamos o resultado das pregações de hoje com as pregações dos nossos antepassados, dos que vieram nos sucedendo antes de nós, né? Ou se analisarmos Atos dos Apóstolos, ou os avivamentos, ou os santos que viveram antes de nós, nosso resultado às vezes é pífio em relação àqueles homens. E qual é a diferença de hoje? Aqueles primeiros cristãos, os primeiros discípulos, eles tinham uma vida abundante de oração. Eu ouvi uma frase uma vez e fiquei pensando na frase: quem não se assenta para ouvir não está apto para pregar, para ensinar. Tem uma coerência, né? Precisamos ouvir para depois transmitir o que aprendemos. Mas eu fiquei pensando também nessa frase: quem não tem vida de oração não tem condição de ser pregador da palavra de Deus. Se não tem vida de oração, pode ser o mais estudioso dos homens, a sua oratória pode ser a melhor, a sua maneira de apresentar o sermão, né? Existem várias maneiras, nós vamos chegar nesse ponto aí, mas se não tem uma vida de oração, é como se faltasse um pilar e a pregação não será eficaz. Isso parece simples, parece óbvio, muitas pessoas falam sobre isso, mas na verdade não se deve pregar sobre oração, se deve orar. Então Jesus, ele reservava horas para estar orando ao seu Pai. A Bíblia fala que o profeta Elias era um homem que vivia nos ermos, né? A Bíblia vai falar de Elias como Elias o Tesbita, um homem que vem numa cidade que só é citada uma vez na Bíblia, que surge praticamente do nada e chega até Acabe e diz: tão certo como vive o Senhor, em cuja face eu estou, não cai orvalho nem chuva, segundo a minha palavra. Então veja que Elias tinha o que eu estou falando aqui, que eu citei de Mateus 7, versículo 28, 29, autoridade. Por que Elias tinha autoridade de dizer a Acabe, a Jezabel e aos profetas de Baal que não ia chover segundo a sua palavra? Porque Elias era um homem de oração. O apóstolo Tiago, ele cita Elias como um exemplo de um homem de oração. Elias orou com instância para que não chovesse e a terra não recebeu chuva. Elias orou novamente e o céu se abriu e a terra foi molhada pela chuva. E diz que Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Então ele é usado como Elias como um dos ícones da oração. Então não há como pregar eficazmente sem oração. E a pergunta que se faz é: como é que se aprende a orar? Se aprende a orar orando. Se aprende a orar também estudando a palavra de Deus e vendo como os santos homens de Deus oravam, como Jesus orava, e praticando, né? Entendendo que não é possível ter uma pregação eficaz sem oração. Não é possível ter uma pregação eficaz sem oração. Aí você vai me perguntar por quê? Porque quando o homem ora,
ele é alinhado, ele é colocado no centro da vontade de Deus. Quanto mais uma pessoa ele se torna eficiente na oração, que eu falei aqui do caso do profeta Elias, ele será mais apto a ouvir o que Deus quer transmitir ao seu povo. Ele será mais sensível à voz do Espírito Santo. Ele receberá mais direcionamento, né, na maneira do que ele vai pregar e na maneira como ele vai falar. Então, quanto mais oração, mais o homem se torna um instrumento eficiente na mão do Senhor. Por quê? Porque pregar não é uma arte humana, como eu já falei aqui. Tire a sandália dos seus pés, porque o lugar em que você está pisando é terra santa. É preciso sim, antes de pregar, orar. E se não orar, você vai falar, você pode dar uma aula de antropologia, você pode dar uma aula de geografia, uma aula de teologia, você pode dar uma aula de história, você pode dar uma aula de gramática grega, de hebraico, bíblico, e não ser isso que Deus, o Eterno, deseja que seja pregado. Só se vai entender ou ter essa sensibilidade para ouvir a voz de Deus através da oração. Por isso que a oração é esse segundo pilar. Eu coloquei o coração como o primeiro pilar, porque o coração é o catalisador. Corações orgulhosos, corações duros, corações frios, pessoas que têm um coração com mágoa, corações sarcásticos, né? Existem pessoas sarcásticas, né? Corações zombadores. Cada um tem um coração e Deus que sonda os corações. Então eu coloquei o primeiro pilar como coração e o segundo como a oração. Uma vida abundante de oração trará uma pregação eficaz. Vou dar um outro exemplo muito claro nas Escrituras. A pregação do apóstolo Pedro em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, no dia de Pentecostes. Eles passaram vários dias orando, jejuando, estavam ali aguardando a promessa que o Senhor fez através do profeta Joel, que nos últimos dias derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E os jovens teriam visões, os velhos profetizariam, até sobre os servos derramariam do seu Espírito e profetizariam. Então eles ficavam ali orando naquele cenáculo. De repente veio do céu um vento impetuoso, encheu aquele lugar e repartiu e apareceu sobre a cabeça daqueles 120 discípulos línguas repartidas como fogo. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. E é interessante que através daqueles 10 dias de oração que eles ficaram ali orando, só orando, então quando eles receberam a unção do alto, e Pedro começou a pregar, as pessoas ficaram maravilhadas, porque Pedro não era um homem que tinha parte no Sinédrio, né? no Sinedrim, não era um homem que tinha sido criado aos pés de Gamaliel, como foi o apóstolo Paulo. E como é que poderiam aqueles homens galileus pregar com tamanha precisão, né? A pregação de Pedro, ele vai fazer ali uma grande exposição desde o Antigo Testamento, apresentando Jesus como o Messias prometido, e ali 3.000 pessoas se convertem, né? Foi uma pregação eficaz. A pregação de Pedro foi eficaz. Foi eficaz porque a base da pregação dele foi a oração. E o que ele falou foi movido pelo Espírito Santo de Deus. Ele não falou de si mesmo. Por isso que os resultados foram conversões de alma. O mesmo Pedro que havia negado Jesus agora prega na Páscoa, Jerusalém cheia de judeus vindos de toda parte do mundo. E ali houve uma pregação eficaz. Por quê? Porque a base, antes da pregação, tem que vir a oração. Tem que vir a oração. É preciso entendermos isso. O segundo pilar para uma pregação eficaz é a oração. Quero que quando você sair daqui
dessa segunda aula, você tem essa consciência. Você já ore mais. Não sei quanto tempo gasta. Não adianta você gastar tempo buscando na internet as palavras mais eloquentes possíveis para o seu sermão, os sermões mais, vamos dizer assim, mais conhecidos. Né? Você pode pregar um sermão aí de alguém que já pregou em algum século e não acontecer nada. Por quê? Porque não necessariamente a unção que estava naqueles homens vai estar na sua vida. Mas se você orar, Deus vai lhe direcionar e você vai falar aquilo que o Espírito Santo quer que você fale. E aí o resultado será eficácia, ou seja, Deus vai falar através de você. E aí as pessoas vão ser edificadas, consoladas e exortadas. Se você ora, Deus vai dizer o que você tem que falar e a maneira como você tem que pregar. Quanto mais sensível você se tornar na oração, mais você vai conseguir atingir o alvo, né? O alvo da pregação. Então, o segundo pilar, uma vida de oração. A Bíblia fala também de Estevão, o diácono Estevão, que ninguém não conseguiam resistir também à sua sabedoria, as palavras que Estevão proferia e também vendo os milagres que ele produzia em Jesus, que o Espírito Santo fazia através de Estevão. Porque Estevão era um homem de oração. O apóstolo Paulo, né, escreveu a Timóteo que antes de tudo se use a prática de oração. 1 Timóteo capítulo 2. Antes de tudo vos exorto que se use a prática de súplicas, intercessões e orações em favor de todos os homens, em favor dos que estão investidos de autoridade. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo o homem. Então, Paulo diz, antes de tudo, Jesus, nosso Senhor, o exemplo máximo. Jesus, ele passou 30 anos da sua vida se preparando para pregar 3 anos e 6 meses. E quando ele foi batizado por João Batista, o Espírito Santo o guiou ao deserto, onde ele ali jejuou e orou 40 dias. Foi tentado pelo diabo. Então, Jesus orava constantemente e falou muito sobre oração. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Vós orareis assim. Jesus falou muito sobre como se deve orar e como se não deve orar. E Jesus, acredite, no mesmo sermão de Mateus, ele diz assim, quando orardes, né? Quando orardes, ele não diz se orardes, porque para Jesus, um discípulo deles que não ora, não é discípulo dele. E se uma pessoa que não tem um ministério tem que ter uma vida de oração, imagine alguém que se pressupõe ser um pregador. Se é pregador e não gosta de orar, me perdoe a sinceridade, você não é pregador, você ainda tem que se converter, precisa desenvolver a intimidade com Deus. Gosto muito da expressão do apóstolo Paulo falando aos Coríntios, no capítulo 11, quando ele diz assim, porque eu vos entreguei aquilo que o Senhor me deu, né? Capítulo 11, 1 Coríntios capítulo 11, aquilo que o Senhor me entregou. Como é que o homem vai entregar algo que ele não tem? Como ele terá se ele não buscar? Como ele buscará se ele não orar? A única maneira de ter as riquezas do céu é orando. Então é preciso entender isso, né? E o segundo pilar é a oração. Não existe outra maneira de se construir uma pregação eficaz sem uma vida abundante de oração. Seja o exemplo do profeta Elias, como eu falei, que o apóstolo Tiago citou lá no seu livro, na sua carta, no capítulo 5, o próprio exemplo do Senhor Jesus, que se afastava das multidões, que no seu próprio sermão do monte falou que não devemos orar para sermos vistos, ora em secreto, teu Pai que te vê em secreto, mas que exige de quem o segue uma vida abundante de oração. Para todos, né? Independente de ser pregador ou não, de ter um ministério ou não. Então, o segundo pilar para uma pregação eficaz é a vida de oração.
Ore até você aprender a orar. Quando a oração se tornar algo habitual na sua vida, você estará aprendendo um pouco o que é oração. Quando a oração, você sentir falta de não orar, então você está entrando no nível que Deus quer. Enquanto você achar que você pode subir no altar e pregar sem orar, você ainda não entendeu muito bem o que é pregação. Até a próxima, se Deus quiser, que o Altíssimo continue abençoando sua vida, seu ministério. Nós estamos no segundo pilar, dos 7 pilares para uma pregação eficaz. Próximo vídeo nós estaremos trazendo o terceiro pilar, se Deus quiser. Deus te abençoe, até a próxima.